Olá, amigos e amigas, meu nome é Letícia Zabo e essa é uma série de vídeos a respeito da síndrome do intestino irritável. Esse é o segundo vídeo da série, o primeiro foi sobre a epidemiologia e etiologia da síndrome e agora a gente vai falar um pouco sobre a fisiopatologia. A fisiopatologia da síndrome do intestino irritável, ela é um pouco complexa, a gente não tem ela totalmente esclarecida na literatura científica, mas eu vou dividir em 6 aspectos que são meramente didáticos, porque conforme eu for explicando, vocês vão ver que esses aspectos, eles são completamente integrados. Esses 6 grupos vão se dividir da seguinte forma. O primeiro vai ser sistema nervoso, o segundo, fatores genéticos, o terceiro, microbiota intestinal, o quarto, inflamação de baixo grau, o quinto, a dieta e o sexto vão ser as alterações gastrointestinais. Então vamos lá. Quando a gente fala do sistema nervoso na síndrome do intestino irritável, a gente está falando principalmente do eixo intestino-cérebro. E o que é esse eixo? Esse eixo é uma conexão neuroanatômica de troca de informações integradas entre o intestino e o cérebro. Quem participa desse eixo intestino-cérebro? O sistema nervoso central e autônomo, o sistema nervoso entérico, o sistema neuroendócrino e o sistema imunológico. Como que acontece essa comunicação entre o intestino e o cérebro? A gente sabe que o nosso trato gastrointestinal ele é extremamente nervado. Ele tem fibras aferentes sensitivas que são capazes de se comunicar com canais de íons, com receptores de membrana e estão captando o tempo todo informações a respeito da nossa digestão, absorção e de todo o conteúdo que passa no nosso lumen intestinal. Essas informações todas são captadas por esses nervos e elas são levadas até o sistema nervoso central via o nervo vago. Lá essas informações são todas integradas e processadas. E, por exemplo, nosso sistema nervoso central, em resposta à dor, é capaz de criar uma cascata de reações químicas inibitórias, por exemplo, e a gente tem a sensação de empanzinamento, náusea, saciedade, além da secreção de alguns mediadores neuroendócrinos, como colicistoquinina, GLP-1, serotonina, entre outros. É importante também a gente falar de como o sistema imune afeta esse eixo. No trato gastrointestinal, a gente tem a presença de mastócitos que secretam histamina, que é um mediador inflamatório, capaz de afetar a permeabilidade da nossa barreira intestinal e agravar, criando um quadro de hipersensibilidade, de dor visceral. Além disso, essa questão da permeabilidade intestinal, ela é capaz de alterar nossas sinalizações dos nervos e assim também alterar o nosso eixo do intestino-cérebro. Outro fator que afeta o nosso eixo intestino-cérebro é a serotonina. No nosso trato gastrointestinal existem os enterócitos, que têm transportadores de serotonina e que vão inibir a condutividade da serotonina. E o que isso tem a ver com a nossa síndrome? Os pacientes com síndrome do intestino irritável com diarreia predominante provavelmente vão ter essa ação da serotonina mais enfatizada, com maior trânsito intestinal, enquanto os pacientes com a síndrome do intestino irritável com constipação predominante vão ter essa serotonina talvez um pouco menos sinalizada, um pouco menos atuante, então eles vão ter esse trânsito intestinal um pouco mais lento. Além disso, o estresse é um fator que contribui muito no impacto e na alteração do eixo intestino-cérebro. Isso porque o estresse ele é capaz de ativar o nosso eixo HPA, o nosso eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é capaz de contribuir com maior produção ainda de cortisol, num ciclo que se autoestimula. Esse cortisol produzido no eixo HPA, ele vai conseguir sensibilizar células periféricas imunológicas do nosso corpo e criar essa maior sensação de hipersensibilidade visceral e de dor. Além disso, a microbiota intestinal é outro fator que vai afetar esse eixo intestino-cérebro, mas a gente vai falar dele um pouquinho mais na frente. Agora a gente vai falar um pouco também dos fatores genéticos na fisiopatologia da síndrome do intestino irritável. A gente sabe que 30% dos pacientes com a síndrome do intestino irritável têm histórico familiar de alguém que tem essa síndrome. A gente sabe que podem ocorrer esses polimorfismos genéticos e eu não vou falar o nome de cada gene aqui para não ficar exaustivo, mas eu vou falar quais são as áreas afetadas pelos polimorfismos genéticos, provavelmente. A primeira área é a área relativa à barreira intestinal. Provavelmente a gente tem alterações que levam a essa maior permeabilidade da barreira intestinal. A gente também tem a área relacionada aos fatores de necrose tumoral, que são fatores inflamatórios, que
provavelmente existem exacerbados nessas pessoas. A gente também supõe que existe uma alteração genética, polimorfismos, nos transportadores de serotonina. Isso porque, por exemplo, a gente provavelmente tem em pacientes com síndrome do intestino irritável com a diarreia predominante, que tem esses transportadores modificados e não são capazes de reabsorver serotonina, tendo ela mais presente e aumentando a motilidade do trato gastrointestinal. E por fim, a gente também supõe que pode ter uma alteração genética relacionada aos ácidos biliares, porque a gente consegue ver em alguns estudos o aumento de ácidos biliares fecais em pacientes com síndrome do intestino irritável. Então, a gente supõe que existe uma maior síntese de ácidos biliares nesses pacientes com síndrome do intestino irritável. Outro fator fisiopatológico nessa doença é a microbiota intestinal. A gente sabe que a microbiota ela é um ecossistema variado de micro-organismos que habitam o nosso trato gastrointestinal e é capaz de impactar na nossa saúde em vários níveis. Na síndrome do intestino irritável, a gente consegue notar um quadro de disbiose. A disbiose ela é uma alteração qualitativa e quantitativa desses micro-organismos no trato gastrointestinal. Não existe um padrão ouro de microbiota intestinal, mas a gente consegue perceber pelos estudos que os pacientes com síndrome do intestino irritável têm uma menor variedade de espécies de bactérias no trato gastrointestinal. Principalmente aqui a gente está falando de uma diminuição de Bifidobacterium e de lactobacilos. Além disso, alguns estudos apontam para um quadro de SIBO, que é esse supercrescimento bacteriano no intestino de pacientes com síndrome do intestino irritável. Além disso, a gente pode notar uma maior quantidade de proteases no intestino desses pacientes com síndrome do intestino irritável. Essas proteases podem vir tanto de uma dieta padrão ocidental, como de uma mudança nessa microbiota dos pacientes. As serinas, por exemplo, são um exemplo dessas proteases aumentadas, que podem inibir o aparecimento de bactérias a favor da nossa saúde e aumentar e estimular a quantidade de bactérias patogênicas para a gente. Além disso, a fermentação de proteínas pode gerar metabólitos, como por exemplo o sulfato de hidrogênio, que vai inibir também bactérias positivas para a nossa saúde e estimular bactérias negativas para a nossa saúde. A gente também tem que falar como a microbiota é capaz de afetar o eixo cérebro-intestino. Para isso a gente tem que falar dos lipopolissacarídeos, LPS, que são toxinas liberadas por bactérias gram-negativas. Essas toxinas são capazes de aumentar a permeabilidade intestinal e causar o fenômeno que a gente também chama de leaky gut, que é o intestino gotejante. É um intestino que deixa passar coisas que não deveriam passar. E a gente pode falar, por exemplo, da translocação bacteriana, criando um quadro inflamatório ainda mais exacerbado, com maiores sintomas para quem é portador dessa síndrome. A gente também vai falar de outro fator, que é a inflamação de baixo grau que existe na mucosa intestinal. Essa inflamação acontece com a ativação do sistema imune e a liberação de citocinas inflamatórias que agravam esse quadro de permeabilidade intestinal. Além disso, a serotonina e a histamina também são importantes fatores dessa permeabilidade intestinal, desse leaky gut que a gente já mencionou. Outro fator fisiopatológico é a dieta. A alimentação ela é identificada pelos pacientes com síndrome do intestino irritável como um fator que desencadeia sintomas. Isso porque a composição de uma refeição pode impactar na motilidade intestinal, na microbiota e na função de barreira. A gente sabe que, por exemplo, os lipídios são capazes de sensibilizar a barreira intestinal, assim como o glúten e outros carboidratos. Os alimentos, eles afetam a síndrome do intestino irritável pelas intolerâncias alimentares, que são reações aos alimentos não ligadas ao sistema imune, e as alergias não mediadas pelo IgE. Outro fator importante da gente falar são as alterações gastrointestinais, que a gente já mencionou muito nos mecanismos fisiopatológicos, que é a hipersensibilidade visceral, que é a motilidade intestinal e essa função de barreira comprometida. Então a gente vê aqui a importância dessa barreira intestinal, que está em contato o tempo todo com todos esses patógenos, e a importância da permeabilidade intestinal como um grande mecanismo fisiopatológico dessa doença, que é capaz de criar e exacerbar os sintomas. Então a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. No vídeo anterior a gente falou de etiologia e epidemiologia. Nesse vídeo a gente falou da fisiopatologia da síndrome do intestino irritável. E no próximo a gente vai falar dos sinais, dos sintomas e do diagnóstico. A gente se vê lá.